E aí, gente, beleza? Prontos para mais uma conversa? Videozinho, então hoje vamos falar sobre acentuação gráfica. Vamos ver como é que as provas cobram isso e vamos achar uma forma rápida, uma forma bem ágil, bem prática de não só a gente saber acentuar as palavras quando elas aparecem, mas também saber rapidamente justificar por que o acento está aparecendo naquela palavra, saber comparar se a palavra A ou a palavra B são acentuadas pelo mesmo motivo. Todas as questões envolvendo acentuação, vamos resolver agora na sequência, beleza? A primeira coisa importante a entender quando a gente vai estudar acentuação é assim, por que existe acentuação? Porque não são todas as línguas que utilizam acentuação e nem todas as línguas utilizam da mesma maneira. Isso é uma coisa importante da gente pensar. A língua inglesa, por exemplo, não utiliza um sistema de acentuação. O espanhol utiliza um sistema de acentuação bem parecido com o nosso. E o francês pira. No francês a gente pode ter palavras com 2, 3 acentos aparecendo, né? Então há diferentes critérios para acentuar, inclusive tem línguas que na sua constituição acharam melhor não ter. Bom, qual é a lógica de ter acentuação? Para que existe acento? Tá? O acento é uma coisa que existe para estrangeiro ver, digamos assim. O acento ele é muito bom para orientar a pronúncia de uma palavra para quem não a conhece. Então, ou é um vocabulário que eu não conheço, ou então é porque eu tô entrando naquela língua agora e é mais fácil de deduzir como é que se pronuncia. Para quem já apanhou um pouco para pronunciar no inglês, pensa como é difícil, né, a gente deduzir a pronúncia de algumas palavras no inglês, justamente por falta de orientação quanto à tonicidade, coisas do tipo, certo? Então a acentuação ela é principalmente um guia para quem não conhece o termo ou para quem não está familiarizado ainda com aquela estrutura daquela língua. A gente adotou isso para uma orientação geral, mas se tu for pensar, por exemplo, vamos botar aqui uma palavrinha que é a palavra performance. Pela regra, a palavra performance deveria ganhar um acento, tá? Pela regra das proparoxítonas que depois a gente vai colocar. Era para a palavra ter um acento. Sem acento, em tese, ela deveria ser pronunciada que nem romance. Devia ser performance. Ninguém nunca falou assim, porque a gente conhece a palavra, né? Eu sei como é que pronuncia. Então isso é uma primeira coisa importante. Apesar de o acento orientar a pronúncia, ele é muito mais importante para quem não conhece ainda aquele termo do que para quem conhece, tá? Bom, e aí quando a gente tem um acento, tem que surgir uma lógica de uso dessa acentuação. Qual é a lógica que se desenvolveu em língua portuguesa? É uma lógica muito boa. E aí eu quero fazer um comentário bem importante agora. Vocês sabem, lá em 2009 nós tivemos a reforma ortográfica. Na verdade é um acordo que foi assinado em 1990, ele começou a ser redigido, mas ele foi firmado no ano de 2009, tipo, ele passou a valer no ano de 2009. Aqui no Brasil, na verdade, foi se estendendo. Em 2009 eles deram um prazo de adaptação até 2012, de 2012 estenderam até 2015, mas agora a gente já vive com padronizada escrita dentro do acordo que passou a valer em 2009, certo? A gente já está dentro desse modelo. Mas o que é importante, assim, ó, esse modelo surgiu, mas ele não mudou a base da acentuação. Então isso é uma coisa muito importante. Quando a gente estava lá em 2009, depois 2012, depois 2015, esses prazos finais para o acordo anterior, o pessoal começou a surtar, puta, não vou mais saber escrever agora. Cara, não mudou o básico da acentuação, permaneceu igual. A estrutura básica permaneceu igual. Eles só pararam umas arestas. Precisava? Bom, isso é um outro debate, talvez não precisasse. Agora, não mudou a base de como funciona o sistema de acentuação. E qual é a base, qual é a ideia que eles tiveram? Vamos acentuar aquilo que for inesperado na pronúncia da palavra. Não vamos acentuar palavras que tenham pronúncia normal, pronúncia esperada, pronúncia que confirma a expectativa da língua portuguesa. Vamos pegar aquelas palavras que vão no sentido contrário, a minoria. Por isso que a minoria das palavras tem acento, a maioria das palavras não possui acento, porque elas são a pronúncia normal. Pensa, é uma questão até de economia, né? Faz mais sentido tu marcar o que aparece pouco do que marcar o que aparece muito. É mais fácil orientar os poucos casos que mudam do que orientar o tempo todo que é normal. Imagina, por exemplo, numa sinalização de trânsito. O que é mais fácil? Eu avisar quando precisa parar ou eu ficar avisando em cada esquina que o cara pode continuar dirigindo e quando tiver que parar eu não aviso nada? É muito melhor avisar quando eu tenho que parar, porque é a mudança, né? É a alternância que está acontecendo ali. Então qualquer mudança a gente sinaliza. E aí, claro, a primeira coisa que precisa saber para entender esse princípio da acentuação é o que é normal no português. E melhor, qual é o critério de normalidade que eles estão utilizando.
O critério tem a ver com a tonicidade da palavra, com a posição da sílaba tônica. Vamos recordar isso, ó. Nós temos 3 posições possíveis para a sílaba tônica no português. A palavra pode ser uma proparoxítona, a gente sempre conta do final da palavra e vai recuando. Proparoxítona tem a posição antepenúltima da palavra, é tipo a palavra último, palavra ótimo, palavra máximo, palavra álcool, todas essas recebem e se enquadram nessa classificação quanto à tonicidade. Além de proparoxítonas, nós temos as paroxítonas, cuja sílaba tônica recai sobre a penúltima, e a gente tem também as oxítonas, que vão ter a sílaba tônica bem no fim. Exemplos de paroxítona, tipo palavra, casa, hífen, órgão, nível, tudo isso é paroxítona. Exemplos de oxítona, algumas, verbo no infinitivo, quase todos eles entram ali, então acabar, chegar, sair, falar, correr, acabou, chegou, armazém, refém, tudo isso entra como, sei lá, crachá, todas essas palavras são oxítonas. E aí, bom, lembrando essa lógica de proparoxítona, paroxítona e oxítona, basta saber agora o que é mais normal e o que é menos normal, o que é mais comum, o que é menos comum de aparecer. Sabendo o que é mais comum e sabendo o que é menos comum, a gente consegue começar a criar algumas regras. Então os caras fizeram, e isso foi feito faz um tempão, foi lá nos anos 40, em 43 os caras publicaram um acordo ortográfico, o primeiro modelo, e é a base que a gente usa até hoje, tá? E o que apareceu nesse primeiro modelo lá? Os caras perceberam a seguinte distribuição percentual das palavras no português. A gente tem 5% das palavras são proparoxítonas, 15% das palavras são oxítonas e 80% das palavras no português são paroxítonas. Então a gente tem um número muito grande de paroxítonas, aí um número que não é tão expressivo, mas que é considerável na relação ali, 15% de oxítonas, e só 5% entra no grupo das proparoxítonas. O que é que se decidiu? Vamos pegar o que é menos comum e vamos tocar acento o tempo todo. Então qual é a regra das proparoxítonas, vocês lembram? Todas são acentuadas. E agora tu vai saber o motivo. Todas são acentuadas porque é o que menos existe no português. Ou seja, sempre que eu olho uma palavra nova, a não ser que o acento me oriente a interpretá-la como proparoxítona, eu vou considerar que ela é paroxítona ou oxítona. O acento é que vai me orientar para essa pronúncia diferente. Então, a regra geral para proparoxítona, todas recebem acento simplesmente por conta disso, certo? Só tem a ver com essa distribuição de percentual aparecendo ali. Antes de ir para as regras de acentuação propriamente dita, vamos só afirmar mais 2 coisas, tá? Ainda em torno de tonicidade da palavra, que eu quero dizer para vocês. Esse negócio de oxítona, paroxítona, proparoxítona, isso também chama acento, tá? Uma palavra tipo garrafa, ela tem um acento. Que tipo de acento? Aí é que tá um detalhezinho importante, isso já apareceu em algumas provas. Tem o que a gente chama de um acento tônico, que é simplesmente a posição da sílaba tônica. Então, quando a gente fala em oxítona, paroxítona e proparoxítona, a gente está falando de acentuação, só que não de acentuação gráfica. Uma coisa é o acento tônico, que é o que significa o acento tônico? Posição da sílaba tônica dentro da palavra. Outra coisa é o acento gráfico. O que é o acento gráfico? É um sinal que eu escrevo para orientar o meu leitor quanto ao acento tônico. Sacaram? A palavra garrafa tem acento tônico? Tem. Ra. Precisa de acento gráfico? Não, porque ela entra no normal, certo? Então todas as palavras do português têm algum tipo de acento, seja gráfico, seja tônico? Não. A gente tem um grupo de palavras, por exemplo, os artigos, a maioria das preposições, alguns pronomes oblíquos, que chamam palavras átonas. O que é uma palavra átona? A é ausência. Ausência de tonicidade, ausência de força. Essas palavras aí não entram nem tu nem cogita botar na regra de acentuação, porque elas não têm nenhuma tonicidade, logo tu não tem por que usar o acento gráfico. Tranquilo? Então, acento tônico é a posição da sílaba tônica na palavra. Acento gráfico é um símbolo que se coloca na escrita para orientar o leitor quanto ao acento tônico. Beleza? E quanto ao acento tônico, como é que eu sei reconhecer oxítona, paroxítona, proparoxítona? Qual é o grande erro? A gente está muito acostumado, desde piazinho, a gente se acostuma a procurar a sílaba a gente se acostuma a dividir a palavra. É muito comum a gente fazer a divisão da palavra. E como é que a gente faz para confirmar a divisão da palavra?
Pensa, vocês não têm essa mania de falar bem devagarinho para fazer a divisão da palavra? Se eu pegar a palavra garrafa, garrafa, tá? Fiz a divisão da palavra. Se eu pegar a palavra, tipo, casaco, casaco, beleza. Mas para achar a sílaba tônica é muito ruim de fazer isso, tá? Não funciona muito bem, não dá certo. A gente não pode simplesmente falar devagar. Por quê? O que acontece quando eu falo bem devagar a palavra é que todas as sílabas são iguais, ó. Garrafa, casaco, chegarão. Não tem diferença quando eu vou falando assim. Elas ficam todas com a mesma força. O que é que eu tenho que buscar? A sílaba que se destaca. Então qual é a ideia? Fala mais natural do que isso, fala emendando mais as sílabas e tenta forçar a barra. Quero achar a sílaba tônica de casaco. Casaco, casaco, casaco. Faz sentido botar casaco, né? Reforçar aquela sílaba ali. Então, força um pouquinho a barra, tu identifica a sílaba tônica, mas não fala devagar, porque vai tudo parecer igual. E lembra que se a prova perguntar acento tônico, o acento tônico é simplesmente essa posição da sílaba. Já teve banca que perguntou para assinalar a alternativa em que todas as palavras se enquadravam no mesmo critério quanto ao acento tônico. Aí tanto faz se tem acento agudo ou não, se tem acento circunflexo ou não. É a posição da sílaba que vai contar. Beleza? E agora a gente pode começar a falar das regras para acentuação gráfica mesmo, tá? Mas antes de simplesmente sair listando, vamos botar uma lista imensa de regra, vamos fazer uma divisão. Quais são os critérios que eles utilizaram? Imagina que eles passaram por 3 níveis de acentuação, tá? Imagina que é como se fosse assim, ó, tu tá entrando no aeroporto. E aí tu vai ter algumas conferências básicas para tu poder pegar o teu voo, né? Primeiro tu vai lá e tu vai apresentar a tua passagem, aí tu vai passar pelo check-in, aí depois tu vai passar pela segurança. Tem várias etapas para garantir que tu possa entrar no teu voo, né? Se a gente vai, por exemplo, para uma festa, a mesma coisa vai acontecer. Tu tem vários níveis, várias etapas para poder entrar. Acentuação também. Para uma palavra sair acentuada ou sair não acentuada, imagina que é uma esteira que a palavra entra e aí ela vai sendo avaliada por critérios diferentes. Aí a lógica é a seguinte, imagina que receber acento é tipo ser expulso da festa ou é não poder embarcar, certo? Imagina que eu tenho assim então, eu tenho que apresentar minha passagem, eu tenho que fazer meu check-in, eu tenho que passar pela segurança, passar pelo detector de metal, beleza. Se na primeira etapa der problema, eu sigo para as outras? Não, né? Eu já sou automaticamente mandado embora. A mesma coisa vai acontecer com a acentuação. Eu tenho 3 níveis de acentuação. Parou, travou no primeiro, já ganhou um acento, já tá fora. Não ganhou assento no primeiro, vai para o segundo nível. Não ganhou no segundo nível, vai para o terceiro. Essa é mais ou menos a escala que a gente vai fazer, certo? Quais são esses 3 níveis que nós vamos ter? A chamada regra geral, regra especial e acento diferencial, certo? O que é a regra geral? São os acentos que vão levar em conta, são as regras que vão levar em conta só 2 coisas. Para entender a regra geral, eu tenho que saber identificar a sílaba tônica, a posição da sílaba tônica e como a palavra termina. Então o critério para a regra geral é posição da sílaba tônica e final da palavra. Só isso. Não ganhou acento aqui, vai para a regra especial. O que é a regra especial? A regra especial é aquela que leva em conta os fenômenos da fonologia. Então, não ganhou pela forma como a palavra é escrita, que é a primeira regra. Aí vai para a regra da fonologia. O que é a regra da fonologia? Ditongo aberto, ditongo crescente, hiato, esses são os critérios que vão aparecer ali, que a gente já conversou em outros momentos. Tá? E por último, a gente tem o acento diferencial. O que é o acento diferencial? É tipo assim, ó, last resort, último recurso. Não ganhou acento em nenhum dos níveis anteriores, mas aí é uma palavra que precisa ser acentuada por algum motivo especial. Imagina que, tipo, de novo, voltando para a nossa ideia do aeroporto. Tu passou por todos os níveis, tu está quase embarcando, mas vamos botar uma coisa meio dramática, tu é perseguido pela Interpol. E aí eles, opa, o teu nome tá aqui travado. Tu tem todos os documentos que precisa, mas tá aqui, ó, tu é um criminoso, tu vai ser levado embora, porque tem uma regra especial para ti. Isso é o diferencial. Os caras olharam alguns termos do português que não ganhavam acento por nenhuma das regras anteriores, mas eles pensaram, se eu não acentuar essa palavra, vai gerar uma ambiguidade na escrita. Vamos então acentuar para resolver esse problema, certo? Então o que é importante para o acento diferencial? Tem que ser uma palavra que não ganhou acento em nenhuma outra etapa da nossa avaliação. É a última etapa para avaliar uma palavra que apareceria. Então são esses 3 níveis que a gente tem. Regras por sílaba tônica e terminação, regras por fenômeno da fonologia, acentos diferenciais especiais para algumas palavras do português.
Agora, a gente até tem essa ordem, regra geral, regra especial, acento diferencial para seguir. Só que a gente não é fiscal de palavra, né? A gente é candidato numa prova, a gente é candidato num concurso. Então, o que interessa mais? A ordem como eles criaram as regras ou a ordem mais rápida para tu analisar? É melhor uma ordem que resolva a análise da questão para nós. Então, apesar de acento diferencial ser a última coisa, a gente vai começar analisando pelo acento diferencial, certo? Então, a ordem que nós vamos seguir para resolver, apareceu uma palavra, que ordem tu vai seguir? Diferencial, e aí sim, regra geral, acento por fenômeno, beleza? Por quê? Porque o diferencial é um conjunto muito pequeno. É muito comum a prova da URGS perguntar o acento diferencial e a gente ter o seguinte raciocínio. A gente pensa, o que é o diferencial? Diferencial diferencia, né? Diferencial deve ser para diferenciar duas palavras. Não tá errado esse raciocínio. Agora assim, ó, vamos pensar assim, ó. O acento diferencial diferencia duas palavras. Uma que recebe o acento, outra que não recebe. Agora, não dá para inverter. Não dá para dizer que toda vez que o acento diferencia duas palavras, esse acento conta como diferencial, certo? O diferencial é um caso muito pontual, muito pequenininho. É tão restrito, é tão pequeno o conjunto de palavras que recebe acento diferencial, que em vez de decorar a regra, vocês vão decorar as palavras que recebem acento diferencial, porque é uma lista muito pequena. Ela era muito maior, mas ela foi reduzindo. Em 2009 reduziu mais ainda e nós ficamos basicamente com 3 casos de acento diferencial para saber. Então, mano, são 3 coisas para decorar. É só lembrar desses 3, que vocês não erram afirmativas da URGS, principalmente, que afirmam ser um acento diferencial, por exemplo, a forma verbal é. Se é diferencial ou não é diferencial? Não é. Por quê? Quem é que conta como acento diferencial? Em primeiro lugar, o verbo por recebe um acento circunflexo para diferenciar da preposição por, certo? Esse acento do verbo por não entra em regra nenhuma, a não ser numa regra especial feita para ele. Então, verbo por recebe acento diferencial para não ser confundido na escrita com a preposição por, beleza? Segundo caso de diferencial, a forma verbal pôde, pretérito perfeito do verbo poder, pôde, recebe acento para eu não confundir com o presente pode. Deu para entender? Quando é o passado, eu escrevo pôde, aí eu ponho o nosso chapeuzinho. Quando é o presente, eu deixo sem um acento, beleza? Então, primeiro caso, verbo por. Segundo caso, pôde, no pretérito perfeito. Terceiro caso, é o único que é um pouquinho mais detalhado, é uma tabelinha, tá? Como é que é essa tabelinha? São os verbos ter, vir e derivados, certo? O que é verbo derivado de ter e vir? Qualquer verbo que seja prefixo mais ter, prefixo mais vir, deter, reter, conter, entreter, convir, provir, intervir. Todo verbo que deriva de ter e vir mantém as irregularidades do ter e vir. Então vai manter este detalhe, esta característica aqui, certo? O que acontece? Vamos pegar o verbo ter como exemplo, no presente do indicativo. Essa regra, ter, vir e derivados, é uma regra que existe para o presente do indicativo, certo? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Notaram que ele tem, eles têm é igual? Não adianta tu me dizer que tu fala mais forte um do que o outro. Não é verdade, a gente fala igual. Verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Ficou tudo igual. Ele vem, eles vêm. Derivados, eu entretenho, tu entretens, é assim que fica, tá? Não é inteiro tua conjugação, é entretenho. Eu entretenho, tu entretens, ele entretém. Nós entretemos, vós entretendes, eles entretêm. Então, ele entretém, eles entretêm. Ele contém, eles contêm. Vai ficar exatamente igual à conjugação. Então os caras criaram um acento diferencial. Como é que ficou esse acento? No caso do verbo simples, ter e vir, no singular não coloca acento algum, no plural coloca o acento circunflexo. Essa vai ficar a lógica da palavra. E nos verbos derivados, que tem mais de uma sílaba, quando tiver mais de uma sílaba, ou seja, quando forem os derivados, o singular tem o acento agudo e o plural tem o acento circunflexo. Certo? Então vamos ver ali, ó. Ele tem, eles vêm. Ele contém, eles contêm. Singular ou sem acento, no caso do verbo monossilábico, ou com o acento agudo, no caso dos verbos com mais de uma sílaba. No plural, todo mundo com circunflexo, e aí estão os 3 casos de acento diferencial. Verbo por, verbo pôde
verbos ter, vir e derivados.